Andresa, bem-vinda ao canal Minuto Geografia. É uma satisfação tê-la aqui com a gente. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de você estar aqui hoje, da gente poder te entrevistar. E aproveitar já para agradecer também o Michael, que fez a intermediação, falou sobre você, eu me interessei na hora, né? E fiz o convite e você aceitou. Já aproveito também para pedir desculpa, porque a gente demorou um pouco para marcar essa entrevista, porque o nosso calendário estava bem corrido, né, pessoal? A gente teve que encaixar aí várias Opa, entrevistas, mudar algumas, porque está realmente bastante corrida. É até uma surpresa para a gente não estava esperando que esse quadro fosse crescer tanto e que fosse ter tantas pessoas assim para serem entrevistadas. Mas muito obrigada, então, por você estar aqui hoje, gravando essa entrevista com a gente, por estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para compartilhar. Primeiramente, Andresa, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar, falar um pouquinho, né? Então, quem é você, o que que você faz, onde você mora, trabalha? Faz aí uma breve apresentação sua para o público te conhecer um pouquinho melhor. primeiramente sou eu que agradeço muito a vocês todos pela abertura, o Maico também, né, que é nosso amigo em comum, mas principalmente vocês, eu me senti muito lisonjeada e até a palavra seria insegura, porque eu não me vejo, nossa, uma super cientista, uma grande coisa, né, mas depois a gente vai se acostumando com a ideia. Bom, então eu sou a Andresa, né, Andresa Beatriz de Oliveira, sou farmacêutica, eu tenho várias especializações, acho que são 7 ou 8, tenho mestrado e doutorado, formada pela Federal do Paraná, doutorado eu não tenho ainda, doutorado estou cursando no momento. Trabalho na saúde pública em Curitiba, eu sou curitibana, o sotaque não deixa, né, não deixa enganar, esse sotaque leite quente, mas eu gosto muito de estudar desde criancinha, né, desde muito pequena, já fui estimulada para o estudo e é uma coisa que eu gosto muito. E é uma coisa que sempre me destacou também, né. Eu era a chata dos coleguinhas, nenhum coleguinha queria brincar comigo porque eu: "Ah, é chata, é a", sabe aquele, eles chamavam de CDF na minha época. Sim. Sim. Como os amiguinhos não gostavam de mim, porque eu sempre fui chatinha, então no recreio da escola eu ia para a biblioteca, então eu ficava mais chata ainda. Ah, porque, né, porque a criança que lê, que fala, que corrige, que tem um discurso muito, eu sempre gostei muito da biologia. Ah, eu via uma joaninha e já dizia: "Ah, ela é da família não sei do que, isso aqui é uma larva, nossa, isso daqui, ah, é um bichinho", as crianças faziam: "Ah, olha só que legal, um bichinho esquisito, o que será que é?". "Ah, esse daí é tal larva de não sei o quê". Eu já sabia tudo, então, sabe aquela criança sabe tudo, que ninguém quer ficar perto? Então essa era eu. Então eu ficava na biblioteca. E isso também foi um estímulo para eu gostar cada vez mais de estudar. Então, algumas pessoas olham lá, meu currículo Lattes está disponível na internet há muitos anos, as pessoas olham e fazem: "Nossa, que coisa, como ela estudou, como ela fez coisas", mas na verdade eu faço sem pensar, eu faço porque gosto. Eu gosto de estudar, então que veio uma oportunidade desde criança, eu fui educada assim, né. Eu tenho uma origem, eh, simples, né, meus pais são pessoas simples, e eles me ensinaram desde criança que qualquer oportunidade tem que pegar. Ah, teve oportunidade na escola de, sei lá, concurso de poesia, vai, participe e seja boa. Então era uma coisa assim desde pequena e para mim isso é muito natural. Então eu me perco muito, quando alguém fala assim: "Ah, me diga sobre você, o que que você tem", para mim é tão natural que eu nem acho que é grande coisa, assim. O mais engraçado é que ela falou: "Olha, eu não me sentia", né, sentiu, assim, segurança, capaz. Andresa, eu fui olhar o seu currículo, o abreviado, né, aquele que é só um resuminho,
E eu fiquei assustada, mulher, como assim? Eu falei: "A gente aqui não vai ter condições de entrevistar uma pessoa com tantas qualificações assim". Eu fiz até uma colinha aqui, né, porque você tem inúmeras habilitações e especializações nas mais diversas áreas aí da saúde, né, em gestão, farmacologia, farmácia hospitalar, vigilância sanitária, imunologia e até em perícia criminal e ciências forenses, né. Inclusive a gente entrevistou aqui já uma perita criminal, a Mônica Midori, que também era formada em astrofísica. Então, assim, de todas as entrevistadas, assim, o seu currículo é o que contém, assim, digamos, é o mais diversificado, né. E aqui a gente É, tem também uma outra que era ratinha de biblioteca e de laboratório, que é a Letícia. E eu já quero aproveitar para parabenizar a Letícia, porque a Letícia ela foi uma das Isso, pesquisadoras muito bem. selecionadas para a terceira edição do programa de formação Mulheres na Ciência e Inovação, que é realizado pelo Museu do Amanhã. Então, olha só, a gente está com uma bióloga, né, e uma farmacêutica aqui, com múltiplas habilidades e especializações. parabéns, Letícia. Ai, Eu muito vi a obrigada. parabéns mesmo, muito orgulhosa disso. Aí, Eu vi a entrevista com a Mônica também, foi muito ah, interessante. Eu vi a Sim. entrevista com a Mônica, foi bem interessante, com relação à perícia criminal. É, é muito interessante ver alguém que realmente viu aquilo tudo. Eu fiz após, mas eu nunca cheguei a fazer a prática da perícia criminal, né? Então foi muito legal ver a entrevista com ela e como que é na prática, né? E com relação à premiação da Letícia, nossa, é muito orgulho mesmo, que bom, parabéns. Ai, muito obrigada, Andressa. E com certeza a gente se parece muito, porque a gente é muito humilde, né? A gente fez o que a gente fez e vai atrás e vai com alegria e felicidade. É um caminho que a gente vai trilhando assim sem perceber, né? Esse caminho não é um caminho doloroso, é um caminho de amor, de carinho, de compaixão pelas pessoas que estão com a gente, né, na jornada, que eu falo que é uma jornada que a gente faz desde o início. E eu achei muito interessante a história que você falou dos amiguinhos, porque eu lembro muito bem também na minha infância, eu gostava muito de brincar de escolinha, e meus amigos, eles ficavam assim, ai, não aguento mais essa história de brincar de escolinha. Eu fazia as atividades, eu pegava folha de sulfite, fazia colorido, e aí uma das minhas ideias foi falar assim, ó, no final vai ter brigadeiro, viu, gente? Ó, aparece lá. Olha como ela convenceu os amiguinhos a E aí a participar da gente Brincar de escolinha escolinha. dela. Aí a gente fingia, falava assim: olha, não, mas aí você faz atividade e ganha o brigadeiro. Não fizer atividade, não ganha o brigadeiro. E aí a gente ia fazendo amigos assim, e vendo pessoas que tinham as mesmas habilidades que a gente, né? De vontade de ler, de vontade de estudar. E aí era uma coisa engraçada que eu queria compartilhar perante a sua história. Sim, eu também era rata de biblioteca, viu? De laboratório não, porque nas escolas que eu estudei não tinha laboratório. Nas escolas públicas já tinha uma condição um pouco mais precária, não tinha. Mas biblioteca, eu lembro que eu ia assim a cada 2 dias na biblioteca com a carteirinha e pegava 2 livros. A cada 2 dias eu ia e pegava 2 livros, assim. Eu estipulava umas metas assim para mim, tipo, até o final do ano eu vou encher a carteirinha. Que legal. E eu enchia a carteirinha, sabe, eu lia de tudo, assim, de tudo um pouco mesmo. Então, assim, a gente tem, histórias parecidas com o Maurício, a gente já percebeu que tem histórias parecidas, né, e com você, Andresa, com a Letícia também. A Letícia e a Mônica, elas confessaram pra gente que já que desde criancinha queriam ser cientista, né. E você também aqui falou pra gente que já teve seus interesses, que sempre estudou, mas conta pra gente quando é que foi que surgiu o seu interesse por farmácia? Por que você escolheu essa área? Aí não é como elas, não foi uma coisa de criancinha. De criancinha, sempre tive curiosidade. Eu queria curiosidade como as coisas funcionam, isso sim, principalmente a área de biologia. Eu via bichinho, eu sempre gostei muito de bichinho, eu via filme, eu via nos livros mesmo, eu via muitos livros de biologia. Então tinha um livro que eu não vou me lembrar,
Eu tinha 7, 8 anos de idade, lá na biblioteca, numa hora de recreio dessas, eu abri e tinha aquele quadro com borboletas fotografado, e eu queria aquilo. E aí eu comecei a procurar as borboletas e eu fiz coisas muito feias. Hoje em dia não seria aceitável. Eu pegava aquelas borboletas e ficava testando espetar elas, né? Eu matava elas e espetava e elas não paravam, claro, né? Estragavam. Enfim, então eu tive muita curiosidade com relação aos bichinhos, principalmente insetos, sempre na área de biologia. Tudo foi muito natural. Quando foi o segundo grau, 1997, se vocês se lembram bem, talvez a Letícia não, né? Que a Letícia é novinha, né? Mais novinha. Eu e Adriano lembraremos. Não, a internet não tinha uma disseminação de informação desse jeito que tem hoje, né? Hoje você em 5 minutos descobre o que é uma profissão. Tudo que eu sabia no segundo grau é que eu gostava muito de línguas estrangeiras, e eu estudava inglês, tinha muito interesse por italiano na época, e adorava estudar inglês e italiano. Italiano eu estava começando a estudar, e que eu gostava de microscópio. E aí a professora que mexia com microscópio era de biologia. Cheguei para ela e, professora, o que é que a senhora escolheu? Eu tenho que escolher o que eu vou fazer para o vestibular, o que a senhora é, o que a senhora estudou, porque não tinha nem noção dessas coisas. Hoje em dia a disseminação de informação é tão fácil, e naquela época não era. Aí ela disse ciências biológicas. E aí eu ficava em dúvida, eu vou trabalhar, eu quero estudar alguma coisa com línguas ou ciências biológicas igual a professora, né? E, enfim, aí alguém me falou que eu iria trabalhar com línguas no comércio exterior. Isso mesmo. Estudando comércio exterior, eu vou trabalhar com línguas. Então, era esse tipo de informação que a gente tinha. A gente não tinha informação, a gente tinha que acreditar no que contasse com a gente. Sim. E aí, eu fiquei muito em dúvida nisso, em escolher para o vestibular. E, por sorte minha, aquele ano, o jornal local aqui do Paraná lançou fascículos, todas as sextas-feiras vendia. O jornal era impresso na época, não era na internet como é hoje. Toda sexta-feira ele lançava fascículos das profissões. Então, toda sexta-feira eu comecei a comprar o jornal por causa dos fascículos. E aí, eu li e fiquei muito interessada, sim, nas ciências farmacêuticas, muito interessada. Ciências farmacêuticas não, desculpe, ciências biológicas, muito interessante, né? Gostei, me mexe com microscópio, muito legal. Aí eu li farmácia e achei muito, muito interessante, muito bacana. Conhecimento sobre os medicamentos, como os medicamentos funcionam, mexe com o microscópio, o microscópio, eu quero mexer com o microscópio. E foi assim que eu escolhi farmácia. Mas você sabe, Andressa, que aqui muita gente caiu de paraquedas também, né? O Adriano já quis ser arqueólogo, né, Adriano? Geólogo, Eu confessei que eu gostava de biologia. Acontece essas coisas. Sim. E aí... Esse depoimento teu, Andressa, só um corte. Você falou, naquela época não tinha internet, né? Já que em diversos outros encontros destacamos isso, né? O pessoal Sim. mais recente, que você falou, vai lá, dá uma googada e tem informação na hora. Ontem eu estava dando uma aula também, surgiam umas questões paralelas à aula, a molecada pegava o telefone rapidinho, tá? Então, assim, hoje, houve uma época em que se o aluno pegasse o telefone e falava, larga isso, não sei o quê. Não, hoje o cara pegou, eu vejo isso como interesse. É verdade. Né? Então, assim, cada um vai ter o seu, né? Eu falo uma coisa, vocês 4 ouvem, cada uma de vocês vai ter um interesse diferente, uma reação diferente. Então, isso aí foi fundamental, é a tecnologia. Você falou dos fascículos, nossa, quanto fascículo. Eu sou um pouco, né, anterior a essa fase, né? Em 90 e pouco eu já estava há algum tempo em sala de aula. Nos anos 80,
eu tirava, anos 80, eu já estou sendo muito generoso comigo. Eu me formei no antigo segundo grau em 1980. A gente era assim, o que eu vou fazer da vida? Você tira nota alta em matemática, vai ser engenheiro. Assim, tira nota alta em biologia, vai ser médico. Mas ele gosta de humanas, então tem que ser advogado, que se for outra coisa vai passar fome. Então, a gente não tinha informação, as pessoas falavam que você já era por uma... Não era nem aptidão, era uma coincidência. Você ir bem, tirar notas boas em provas de matemática não significa que você seja um ótimo raciocínio lógico. Simplesmente você sabe fazer exercício. Né? E eu descobri mais tarde que eu sabia fazer alguns desses exercícios, não muitos. Né? Assim, a gente vai tendo contato com essas informações e o mundo vai abrindo para a gente, e você, do microscópio que você queria usar, você foi ampliando para uma série de funções. Os idiomas, a mesma coisa. É fundamental, né, você ter tudo isso. É incrível, né? Você vai idiomas, é comércio exterior. Se você não soubesse falar nada, eram capazes de te dizer comércio interior. Se você só sabe falar português, então é só comércio aqui dentro. Exatamente. Né? Não tem a incoerência na orientação profissional, o desconhecimento da realidade, não a realidade agora. Quando você escolhe a profissão, você tem que olhar lá na frente, não agora. Agora já foi, adiante. Então, essa tua tranquilidade, essa tua naturalidade foram te conduzindo. Mas muitas vezes, dependendo de geração e dependendo de quem tem, né? Você falou de laboratório, a Priscila falou rede pública. Eu também estudei em rede pública, mas o meu colégio era um colégio de referência. Tinha laboratório e tinha biblioteca. Sabe quantas vezes nós entramos na biblioteca? Ou quando você estava de castigo, ou quando faltava um professor. Então, ir à biblioteca era castigo. Você não podia conversar, você não podia estar lendo uma coisa e olha que legal isso aqui. Não podia trocar informação. Quieto. Ler. Né? As aulas de literatura, ou as aulas de literatura, as aulas de português, onde você tinha acesso à literatura, a professora te obrigava a ler aquilo. Você, professor, eu gostaria de ler esse aqui. Não, tem que ler esse. Você vai... e eu só estou realçando isso porque era durante os anos da ditadura militar, né? E era tão bom o ensino naquela época, nossa, pois é. Né? A gente vê as escolas cívico-militares agora, os escândalos que começam a acontecer, de violência e tudo e tal, o quanto é importante você ter liberdade na escola para poder trilhar esse caminho que você descreveu para a gente. A tua habilidade, a tua vocação foi sendo construída, como você bem disse, naturalmente, né? Tinha o recurso, às vezes ele é limitado ou não, né? Eu tinha o recurso, mas não usava. E quando a gente ia para o laboratório, e se a gente encostasse em alguma coisa? Tá certo, que não ia deixar a molecada louca lá mexendo nos ácidos e nos tubos de ensaio. Mas não basta, eu tenho visto muito ultimamente o negócio, né? A educação salva o futuro. Salva. Que tipo de educação, para quem e qual finalidade? Né? Então, se alguém tivesse barrado esse teu caminho natural, né, fatalmente você não teria chegado onde você chegou. Então, esse estímulo ou a não barreira é imprescindível, né? É verdade, é verdade. Hoje eu estava lendo sobre esse assunto, com relação a... Eu ia usar a palavra poda, talvez seja essa mais indicada, mas ela é muito forte, mas eu não consigo pensar em outra no momento, né? Essa poda das pessoas enquanto elas estão começando a se desenvolver, né? Elas precisam ter aquele limite. E é mais ou menos, não o que acontece hoje, mas pelo que você falou, é o que aconteceu contigo, né? Essa poda, essa limitação. Limitação. Né? Uma limitação para que as pessoas fiquem mais ou menos parecidas intelectualmente. Uhum. E isso não promove destaques, isso destaca aquele que é mais disciplinado. Exatamente. E quem disse que ser mais disciplinado é o melhor para o mundo? Exatamente. Não rompe barreira nunca, né? E quando eu nasci em 80, então meus estudos foram no final dos anos 80, anos 90, até hoje, né? Porque eu não parei de estudar ainda. Mas já foi uma fase posterior a essa em que algumas coisas eram assim,
como você falou, por exemplo, o silêncio na biblioteca, né? Hoje em dia, os alunos que eu tive na universidade, eles já poderiam conversar na biblioteca, tem uma área reservada só para isso, para as Isso. pessoas lerem e conversarem e trocarem ideias. Isso não tinha antes. Isso, a regra da biblioteca era você ficar em silêncio, no máximo cochichar com o coleguinha do lado. Mas eu já podia tocar em determinadas coisas do laboratório, por exemplo. Né? Eu não estudei em escola pública, estudei em escola particular, mas eu era bolsista, né? Eu fui, de certa forma, privilegiada, sim, para os meus colegas da época. Meu pai, ele era concursado, nós somos descendentes de cafusos, então, se não fosse concursado, como eu posso dizer, a oportunidade teria sido bem diferente, né? Então, como meu pai era concursado, a gente já tinha uma condição um pouco melhor de investir mais no estudo meu e da minha irmã, né? Se fosse seguir o que normalmente acontecia com a maioria das pessoas, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje. Bom, voltando ao assunto, então foi assim que eu escolhi farmácia. E se vocês me perguntarem, você gosta de farmácia hoje? Ó, a forma como foi escolhido, né? Eu digo que eu tive muita sorte porque eu me apaixonei completamente pela profissão e pelos estudos em farmácia durante a universidade. Eu fui conhecendo farmácia e me apaixonando cada vez mais, porque realmente é um universo muito interessante. É muito interessante você descobrir coisas que ainda não se sabe, elucidar mecanismos de ação de um medicamento. Você vai tomar uma substância e ela vai fazer uma ação no organismo que é diferente em cada organismo, mas ao mesmo tempo tem uma parte que funciona da mesma forma, e essa parte que funciona da mesma forma é a que a gente utiliza, tomando cuidado com os eventos, a gente chama de eventos adversos, que são aqueles que variam de acordo de pessoa para pessoa. Isso é muito interessante. E vê em qual dose que ela tem mais efeito desejável do que efeito indesejável. Isso é interessantíssimo, isso é demais. Sem dizer, isso eu estou falando só da parte de farmacologia. A farmácia é um leque gigantesco, é maravilhoso e altamente científico, né? Então, eu sou completamente apaixonada pela profissão. Depois da paixão pela farmácia, me formei em farmacêutica e já emendei no mestrado. Já fiz mestrado, em seguida, durante o curso de farmácia, eu já tive as influências dos professores, fiz monitoria, e aí a professora que era minha orientadora de monitoria, ela era muito voltada para a academia, para a produção acadêmica. Então, um monitor na universidade, a função dele é basicamente auxiliar o professor durante a aula. Mas eu fazia muito mais do que isso. Eu ajudava no pessoal da pós-graduação, do mestrado, doutorado, eu ajudava a escrever. Ali descobri que eu tenho um dom para a escrita, talvez, você viu só o resumo do meu currículo, né? Se você descer um pouquinho mais, você vai achar algumas publicações, principalmente durante a época em que eu estava dentro da universidade, que foi durante a graduação e a pós-graduação. Então, eu descobri que eu tenho esse dom da escrita de científica, enfim, né? E com isso tiveram algumas publicações. E se você vê, também são todos em áreas bastante variáveis. Algumas são da área de serviço público do atendimento ao público, que é atenção farmacêutica. Outras são na área de desenvolvimento de formulações, né, que basicamente são a forma em que a gente aplica esses fármacos, né, esses medicamentos. Outras são da área de plantas medicinais, né, então, que era muito a área da professora. Então, é uma gama tão grande que tem alguns pontos em comum,
mas também é muito interessante e nunca vai acabar, sempre vai ter o que descobrir nessa área, então isso é o que mais me fascina dentro da farmácia. Então eu fiz um mestrado, dei aula como professora substituta, depois eu fiz uma seleção como professora substituta na universidade, dei aula por esses 2 anos na Universidade Federal e também por um período na faculdade privada. Depois eu passei no concurso para a Prefeitura de Curitiba e estou até hoje trabalhando no SUS. E é outra coisa, um farmacêutico do SUS, ele tem um leque de atividades muito grande, então eu já passei por ser farmacêutica de UPA, né, na assistência dentro da unidade de saúde, né, da UPA. Já passei por farmacêutica de vigilância sanitária, que é quando a gente faz a fiscalização, né, a gente chama de fiscalização é a forma em que o público geral entende, mas a gente faz as inspeções sanitárias. Passei 5 anos fazendo isso, 7 anos fazendo isso dentro da Prefeitura de Curitiba, e hoje eu estou na assistência farmacêutica de novo, mas dessa vez não dentro da unidade de saúde, dessa vez eu estou na distribuição de medicamentos e insumos para as unidades de saúde. E fazendo doutorado ao mesmo tempo, porque eu não parei de estudar, né? Nem um ano fiquei sem estudar nada. Pois Então, é, e isso. gente, essa mulher insegura de vir falar com a gente com todas essas especializações e, enfim, assim, a gente é que devia estar com vergonha aqui, né? E olha que a gente estudou bastante também. Imagina. Conta a minha reação quando você colocou as informações dela na nossa página, né? Eu nem escrevi nada, eu só mandei o emoticon assustado, quer dizer, assim, meu Deus, Eu coloquei aqui, né, no nosso grupo, falei, gente, primeiro eu falei que eu achava que você era bióloga, eu falei, não, gente, ela não é bióloga, ela é farmacêutica. Confundi a informação, porque a Letícia é bióloga, né? Aí depois eu falei assim, olha o que ela já fez. O Adriano falou, eu acho que eu vou sair daqui. Eu não vou nem, eu vou faltar não vou nem participar da entrevista. Porque para mim é terrível, né? A área de biológicas para mim sempre foi a minha grande. Se bem que o pouco que eu sei é interessante isso. Eu estava na 6ª série do primeiro grau, hoje 7º ano, né? Do fundamental, e o professor de ciências na época fez a gente fazer um herbário, né? Então a gente saía por aí catando folha, secando, classificando, e depois estudo de insetos e tudo. A gente saía, bom, tinha terreno baldio em São Paulo, a gente estava em terreno baldio, caçava borboleta, né? Gafanhoto, tinha, grilo. né? Porque agora a coisa mais rara ter borboleta. Não, se você pular o muro do terreno baldio, você toma um tiro, você morre, né? Assim, invasão de propriedade, né? Comunista, aluno comunista, invadindo a propriedade alheia, né? Então, assim, o pouco que eu tenho de referência disso é dessa vivência, quando eu tinha 12 anos, mais de 40 anos, quase 50, né? Então, assim, é importante isso, né? Quando você tem um professor que também te mostra um caminho lúdico, né? Hoje você é uma crueldade, como você falou, fica espetando o bichinho, tá? Né? Mas, nossa, eu lembro que quando eu apresentei o trabalho, eu estava tão orgulhoso do que eu tinha feito, porque eu era meio CDF também, né? Meio CDF tapado, mas era. E ele me deu 9,5, mas eu fiquei louco. Eu falei, pô, professor, mas por que não 10? Por que não 10? Ele pegou o trabalho, tá bom, mas eu enchi tanto. Ele ia dar 10, na hora que ele ia dar 10, entrou o diretor na sala para dar um recado, todo mundo morria de meu diretor, levantou, ficou em pé, acabou a aula, eu fiquei com 9,5 mesmo e esqueci de ter a minha nota. Mas assim, porque você se sente satisfeito com você ter feito algo que você sabia que você tem uma enorme dificuldade em realizar, porque não é uma habilidade tua, né? Tanto hoje mesmo. Às vezes eu vou na farmácia comprar o remédio, se eu não anoto ali, se minha esposa não manda no zap direitinho o que está escrito, eu me atrapalho. Então, assim, é uma área que eu tinha muita e tenho muita dificuldade, mas o pouco que eu sei foi de uma experiência bem orientada por um professor que soube conduzir, instigar a curiosidade da criança, né? Permitir essas coisas. Tinha pai que mandava recado, professor, meu filho está fazendo isso. Não, está certo, é para fazer mesmo, né? Então, assim,
aquilo que você falou do podar, né? Ou então, no caso, aí seria do adubar, né? Você vai dando força, joga água, joga fertilizante e deixa ele crescer. E isso é fundamental no ensino, né? Para conseguir ter o que você falou mais adiante, né? Chegar a escolher, conhecer, ampliar, né? Ela falou É, das borboletinhas, eu também queria falar que quando eu era criança, eu sempre gostei de biologia, e sempre foi minha área, eu sempre gostei, viu, Letícia? Dá licença, mas eu sempre gostei. Ah, E eu já falei aqui que eu entrei na geografia porque era o que tinha mais próximo da biologia, né? Uma vez que não tinha curso de biologia na universidade pública, eu procurei a geografia. Mas quando a gente era criança, a gente morava, né, interior, então sempre tem uma realidade diferente da capital em relação à vegetação, né, matas, enfim. Tinha muita borboleta. E uma época a gente invocou também de fazer esse negócio com a borboleta. Meu pai chegou um dia, a gente estava usando o sapiguá dele, que era de pegar peixe, os negócios assim, né? nossa, Nós perdemos a cabeça, né? a minha mãe vivia falando assim: que é isso aqui no freezer? Ai, mãe, não abre, deixa aí paradinho. Era meus bichinhos, minha coleção de bichinhos guardava no freezer. então, Andressa, você já começou a falar para a gente do seu trabalho no SUS, né, na UPA, você trabalhou em unidades de pronto atendimento, vigilância sanitária, agora está mais na área, né, de distribuição de materiais e medicamentos. Então, assim, duas colocações bem objetivas, né? E primeiro, por que você escolheu trabalhar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde? Até porque ainda hoje a gente tem aquela história, né? Se é o SUS, é do Estado não presta, é tudo um horror, né? Tá? Então, o porquê de uma pessoa tão qualificada quanto você escolher o SUS, certo? E, com certeza, né, você deve ter uma vivência muito grande, ter passado por várias experiências no SUS. Se você pudesse contar um pouco dessas experiências também para a gente, né, os desafios que envolvem esse tipo de trabalho, as dificuldades que existem, né, mas, por outro lado, também os atrativos que ela deve exercer sobre quem escolhe esse caminho. E aí uma pitadinha, né, de atualidade, não tem como não falar, e que mudanças, né, a pandemia trouxe dentro de todo esse contexto, se pudesse relatar para a gente. Claro, claro. Então, por que escolher o SUS? É bastante complexo explicar isso, há vários motivos. O primeiro deles realmente como as coisas acontecem naturalmente, né? Eu deixei de dar aula, deixei de lado as aulas, que eu também gosto muito, para trabalhar no SUS. Quando a gente trabalha, eu sou uma pessoa idealista, essa é a palavra. A gente, quando alguém fala assim, com um funcionário público, a gente é funcionário público, a gente trabalha no SUS, mesmo se você fosse terceirizado, trabalhando para o Estado, né, uma empresa terceirizada que está trabalhando para um serviço público, isso legalmente você é um funcionário público. No caso meu, eu sou estatutária, ou seja, eu fiz um concurso e eu trabalho para o SUS de forma não temporária, né? Porque um terceirizado, ele é temporário, ele está trabalhando ali para o serviço público enquanto está vigente o contrato dele. Um deputado, um vereador, né, um prefeito, eles estão servidores públicos enquanto durar o mandato deles. E eles, enquanto funcionário público, assim como eu, nós temos várias obrigações, muito mais obrigações do que direitos. É muito mais obrigação do que direito. Andressa, mas o funcionário público ganha bem pra caramba. Não. Um servidor estatutário não ganha mais do que uma pessoa, eu como farmacêutica na prefeitura hoje, eu não ganho mais do que um farmacêutico de farmácia. Pelo currículo que eu tenho, eu não seria uma farmacêutica de farmácia, eu seria uma farmacêutica de uma empresa privada grande, provavelmente internacional, recebendo
pelo menos o triplo do que eu recebo hoje. Então, o que é que me motiva ficar trabalhando no SUS? Porque a hora que eu quiser é só pedir exoneração e correr atrás. Por quê? O que me motiva? São as histórias. Eu sou ideologista, não adianta. Eu não sei por que eu sou assim, eu nunca parei para pensar, mas também tudo acontece naturalmente, isso também foi naturalmente. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as outras, o próximo, principalmente aquele que precisa mais. E é por isso que eu ainda trabalho no SUS. Enquanto eu entrei na prefeitura, sim, era começo de carreira, eu já tinha alguma coisa do currículo, talvez 1/3 do que tem hoje, né? Entrei como uma primeira possibilidade e gostei de trabalhar no SUS. Existem infinitas dificuldades em trabalhar no SUS, principalmente se eu pegar e começar a conversar com algum colega meu de faculdade que foi por um caminho diferente. De fato, a situação financeira e social dessa pessoa está melhor, ou de qualidade de emprego, enfim, está melhor do que a minha, mas eu continuo aqui, porque é o que eu sou, gente. Eu gosto de ajudar as pessoas. Então, eu ajudo com o conhecimento que eu tenho. Enquanto eu trabalhava na UPA, como que era? Eu não um farmacêutico do SUS, ele é muito raro ele ter um acesso direto ao paciente, principalmente se for dentro de uma UPA, né? Quando é de uma unidade de saúde, estratégia de saúde da família, ou então unidade básica, aí sim o farmacêutico ele pode atender um público, né, um paciente. Normalmente é no serviço que a gente chama de atenção farmacêutica, em que ele avalia prescrições, avalia o uso do medicamento do paciente. Normalmente ele faz o que a gente chama de polifarmácia, né? O paciente tem prescrição de vários medicamentos. Vocês podem ter uma noção que quando a gente usa muitas substâncias ao mesmo tempo, elas interagem, elas fazem ações diferentes, então a gente tem interação, a gente estuda a interação medicamentosa, estuda a mudança de horário, percebe se está fazendo o efeito que deveria fazer ou não, né? E isso atendendo um paciente diretamente, com relação ao plano terapêutico farmacológico, que é o nosso trabalho. O meu não era assim, não diretamente com o paciente. Eu, dentro da UPA, era mais relacionada com os outros profissionais que atendem o paciente. Eu fazia esse serviço de acompanhar prescrições dos pacientes, sim, mas eu nunca conversava com o paciente ou com o acompanhante, eu conversava com o profissional. Poderia ser, normalmente era com o profissional prescritor, que é o médico, dentro da UPA é o médico. Essa prescrição aqui pode causar uma interação, mas se trocar o horário, se tivesse que trocar o horário, quem fazia essa definição era o enfermeiro, então eu conversava com o enfermeiro. Se trocar o horário, pode ser melhor. Então, dentro da UPA, o meu trabalho de farmacêutico como clínica era esse, era avaliar algumas, as que eu conseguia, né, as prescrições dos pacientes internados, e fazer esse tipo de trabalho de avaliação e conversa com os outros profissionais para melhorar a eficácia e a segurança do tratamento dele. Mas existe uma outra parte do trabalho do farmacêutico, que é a logística, porque não adianta nada. Eu até, às vezes, eu dou palestras em aulas, né, aqui em algumas universidades aqui em Curitiba, eles me chamam para falar sobre o trabalho do farmacêutico no SUS. E aí eles me falam, enfoca mais na assistência, enfoca mais na clínica, enfoca mais na vigilância, ou enfim, né? Que a vigilância sanitária também é SUS, né? Aí existe a outra parte, que é a logística, que na verdade é a que mais toma tempo da gente, que é o seguinte: não adianta nada o paciente chegar na unidade, ser atendido pelo profissional, ele vai ser diagnosticado, passa um plano terapêutico lá que
enfim, que envolve tratamento de medicamento, mas se essa pessoa não tem o acesso a esse medicamento, não vai adiantar nada. Então, o farmacêutico ele também faz essa gestão logística para que o medicamento esteja acessível dentro do SUS ou fora também, né? Porque também tem na rede privada, isso também acontece. E a gente não aprende, ou pelo menos eu não aprendi isso na faculdade, isso eu aprendi na prática errando, dentro do SUS, né? Então, aí está uma das minhas dificuldades na minha atuação profissional dentro do SUS. Por quê? Porque o acesso ao medicamento não dependia só de mim. O SUS ele tem um gerenciamento bastante complexo, isso exige licitação exige tempo, então a gente precisa fazer um planejamento que vai verificar de acordo com os dados epidemiológicos, demográficos, aí entra a geografia, entre epidemiologia, a gente precisa saber quantas pessoas tem que são atendidas nessa região, e que tem determinada doença, e que essa determinada doença pode ser tratada por esse, pelo medicamento A, B ou C, quanto que eu vou precisar desse medicamento A, B ou C, quanto que eu tenho em caixa para eu poder comprar esses medicamentos. Então, isso é bastante complexo. E quando eu falo em quanto eu tenho em caixa, já entro naquela parte da verba, né? Da verba pública, que é só para isso, enfim. Tentando não entrar nesse contexto. Então, uma das dificuldades era essa, era o gerenciamento, porque isso subia, isso vai além da Secretaria de Saúde, né? Como vigilância sanitária, depois de sair da UPA, fui para vigilância sanitária. Como vigilância sanitária, eu adoro completamente o serviço. Adoro esse serviço da vigilância sanitária. Sim, a gente faz inspeção, o nosso cliente, no caso, não são diretamente os pacientes, né? A gente faz um trabalho preventivo, ou seja, a gente vai fazer inspeção nas empresas, sejam públicas ou privadas, na maioria das vezes são privadas, instituições também, que têm alguma atividade relacionada a qualquer produto ou serviço que possa afetar a saúde da população. Então, existem várias regras que são as normativas da Anvisa, que a gente vai lá e verifica se eles estão cumprindo ou não, e para isso a gente precisa ter um conhecimento científico bastante amplo. Por quê? Porque eu preciso entender de estatística, de gerenciamento de risco. Se eu estiver fazendo uma inspeção em uma indústria, eu preciso ver se, por exemplo, vou pegar aqui uma indústria de agulhas, certo? Vocês concordam que se essa empresa produzir agulhas com baixa qualidade, elas podem causar problemas de saúde mais para frente, por exemplo, uma agulha que não fura, ou uma agulha que quebra dentro. Um profissional de enfermagem está usando a agulha, está injetando alguma coisa ou retirando sangue, né, dentro, né, da veia do paciente, e a agulha quebra. A qualidade de um produto é muito importante. Então, é para isso que serve a vigilância sanitária, para a gente verificar por meio das inspeções, normalmente são dados documentais, a gente também olha fisicamente como que funciona o processo, mas isso a gente não vê sempre. A gente só faz uma avaliação de como é a rotina da empresa quando a gente olha os documentos da empresa. A gente vai lá e vê como a fábrica está funcionando naquele momento, aquilo é uma fotografia daquele momento. Então, às vezes, eles sabem que, vamos supor, uma fábrica grande, e a gente chegou lá na portaria, eles começam a limpar tudo lá dentro, né? Enquanto a gente está na recepção, lá na área de fabricação, eles estão limpando tudo. Então, a gente encontra que está tudo bonitinho. Só que na hora que a gente avalia os documentos, que é o que? Um registro histórico
de como que acontecem os processos dentro da empresa, é que a gente vê se a empresa realmente faz o que parece que está fazendo ali ou não, né? Então, para a gente saber avaliar se esses documentos estão realmente de acordo, a gente precisa entender muito do processo, da parte estatística, da parte de gerenciamento de risco, da parte de gerenciamento, enfim, em geral mesmo, de como que funciona passo a passo o processo, conseguir perceber quais são os riscos, né, de queda de qualidade daquele produto dentro do processo. Então, isso eu adoro fazer, principalmente porque a gente faz inspeção em vários tipos de empresas. Eu falei aqui, por exemplo, a empresa de agulha, mas poderia ser de alimento, eu tenho que entender também do alimento. Poderia ser de, sei lá, de outro material, de seringa, poderia ser de equipo é aquele caninho, também é um material de enfermagem, né? Vocês já devem ter visto alguma cena de hospital quando você está hospitalizado, daí tem um soro e tem um caninho que liga aquele soro até a agulha que está ali. Isso se chama equipo. Então, existem empresas de eletrocardiógrafo, também é um produto, né, da saúde. Então, um autoclave, que é um esterilizador, então a gente precisa conhecer de tudo um pouco. E sabe, conhecer aquele material, quais são os riscos que ele pode trazer para a pessoa. Então, isso que eu achava muito interessante. Ou então, uma empresa que prestava um serviço, um laboratório de análises clínicas, por exemplo, também preciso conhecer de como são feitas essas análises. Então, eu achava a parte mais interessante porque a vigilância sanitária é muito versátil, são vários leques dentro daquela atuação. São vários leques de atuação e eu preciso conhecer de tudo. Então, isso era uma coisa que me instigava muito. E por isso também eu tenho tanta especialização desse jeito, né? Claro, comecei as especializações antes de ir para a vigilância, mas depois da vigilância também me instigou muito mais a estudar muito mais sobre vários assuntos. Então, por isso que é um leque bem grande, eu não tenho um conhecimento específico em uma área só, mas em várias, também por causa da vigilância. E quando a pandemia começou, eu já estava dentro da distribuição, faz uns 2 anos e meio, uns 3 anos que eu fui transferida da vigilância sanitária para a distribuição. Na distribuição, a gente volta àquela parte logística que eu tinha antes, que eu fazia antes na UPA, só que agora de uma forma macro. Então, eu não tive tanto contato direto com pacientes ou com profissionais durante a pandemia. Eu tive, sim, com a parte mais gerencial, né? A parte de gerenciamento dos materiais foi mais durante a pandemia. O que mudou? Olha, a organização teve que ser mudada às pressas. Eu te digo que a maior dificuldade que a gente sentiu foi a falta de recursos humanos em tudo, não só ali com a gente da parte gerencial, mas também, principalmente, lá na ponta, lá nas unidades de saúde e também na vigilância sanitária. Então, todos os profissionais, que já eram poucos, ficaram todos voltados no enfrentamento à pandemia. E, e, e foi uma dificuldade gerencial muito grande também, porque foi uma urgência que não estava planejada. E como eu tinha comentado antes, tudo acontece por licitação. E um processo licitatório demanda tempo. Um processo licitatório normal vai uns 3 a 6 meses. E como chegou tudo muito rápido e os fatos foram acontecendo e as mortes acontecendo e aquela necessidade de atender cada vez mais pessoas, e o pior de tudo, eu não queria entrar tanto no mérito, mas não vai ter como não entrar no mérito. Houve um desestímulo ao autocuidado das pessoas, ou seja,
As pessoas começaram a ver a situação como: "Ah, isso não é nada, isso aí é uma invenção", ou "Isso aí nem precisa tanto", né. Para algumas pessoas, de fato: "Ah, eu peguei", eu vi muitas pessoas com uma visão, eu chamo muito de visão míope, mas na verdade é egocêntrica mesmo. "Ah, eu não conheci ninguém que morreu disso", né. "Ah, eu não preciso fazer isso, porque, nem é tão urgente assim, eu não conheci ninguém, eu não peguei", mas como é que você sabe que não pegou? Você ficou testando, né? Como é que você sabe se pegou ou não, se não testou? E eu já tenho uma visão mais coletivista. Poxa, eu preciso me cuidar, eu sei que eu sou uma pessoa saudável e que provavelmente se eu me infectar com esse vírus, eu não vou sofrer uma consequência muito grande, mas quem está do meu lado? Eu vou transmitir. Nem todo mundo tem a saúde que eu tenho. Então essa visão coletivista, ela é muito minha. E perceber isso em poucas pessoas foi me deixando doente e também deixando doente muitos colegas meus. A maioria dos profissionais de saúde, principalmente os que trabalham em unidade de saúde, adoeceram, psicologicamente e também fisicamente por sobrecarga de trabalho, que foi consequência dessa falta de cuidado. Se a gente pega e compara a situação brasileira com a situação de um outro país em que não teve essa falta de consciência coletivista, a gente percebe como houve um esgotamento dos profissionais de saúde brasileiros com relação a esses profissionais estrangeiros desses países que se cuidaram mais. Então, é uma situação muito triste. E isso realmente é uma coisa que afeta muito, não apenas os profissionais de saúde, mas também qualquer pessoa brasileira ou não, que tenha um pouco de consciência sobre a situação que a gente passou, está passando, né. Graças a Deus, ou graças a alguém, ou enfim, a vacina, na verdade, graças às empresas que fabricaram a vacina, nós estamos conseguindo passar, está melhorando a situação. Mas, biologicamente falando, enquanto e epidemiologicamente também, enquanto 70% das pessoas não estiverem vacinadas, completamente imunizadas, nós ainda temos muito risco de uma nova cepa de vírus, uma nova mutação, uma cepa mutante, variante, né, é o nome mais comum que está sendo utilizado, dela chegar e enfim, voltar tudo de novo, né, e é o que a gente menos quer. É uma coisa que aconteceu muito, principalmente no primeiro ano, eu tinha muita força ainda para argumentar. E do primeiro, olha, 2 anos de pandemia praticamente. Quando acabou o primeiro ano, eu já não tinha força, eu falei: "Não, deixa, não adianta você argumentar com quem não quer, não adianta argumentar com quem não quer argumento". Então, essa falta de amparo aconteceu muito, né, porque, à minha volta, muitas pessoas, inclusive familiares, muitas pessoas queridas, Ah, começaram com essa questão negacionista, e isso me afetou muito sim. psicologicamente. E, por autodefesa, eu fiz uma coisa que não é do meu feitio. O meu feitio sempre foi, a me abrir para ideias diferentes e aceitar quem pensasse diferente de mim. E eu fiz o contrário. Se fecha. Eu me fechei e comecei a cortar relações com pessoas que pensassem diferente. Por quê? Porque elas estavam me afetando por uma autodefesa, isso psicologicamente. No começo eu me senti culpada por fazer isso, mas hoje eu faço terapia e, né, eu acho que o profissional que de saúde, principalmente, que eu acredito que foram os profissionais que mais foram afetados por essa situação, que não fez terapia até agora, tá muito doidinho, tá muito pior do que
Eu acho que foi muito importante o trabalho do psicoterapeuta, né, nesse contexto. É outra coisa bastante comum, né, Letícia, Priscila, o nosso entrevistado colocar a importância, né, das mais diversas áreas que nós entrevistamos aqui, tá? Vamos colocar assim, da farmácia às relações internacionais, né? Então, todo mundo colocou a importância disso, porque, na verdade, né, Andressa, é o choque que a realidade nos traz, né? Você lidar com a realidade não é fácil. E se a realidade é uma realidade desse tipo, que nega o conhecimento, né? Que não ouve e não deixa falar agora também, né? Tá louca para não deixar falar. Uhum. Esse é um desgaste muito grande. Eu tô se você estava descrevendo aí, eu também estava, acho que a maioria de nós não sente assim. Não dá mais. Cansou, chega. Tá? Então, você não argumenta, porque não dá, as pessoas não querem ouvir argumentação. Mas também a gente não argumentar e se fechar faz tanto mal quanto, né? Ou não sei se É mais ou verdade. menos, né? Mas é só, como você disse mesmo, é autodefesa. Chega uma hora que você cansa de apanhar, né? Você precisa se resguardar. Mas isso também não impede que você se sinta mal e tenha que procurar auxílio de alguém que possa, né, te ajudar, né, te conduzir Exatamente. melhor. É fundamental isso. Acho que nunca houve uma época onde tanto se precisou desse tipo de profissional, desse tipo de ajuda. E é É verdade. importante falar isso, porque assim, é uma profissão que até então a galera meio que discriminava, né? Ah, não preciso disso, não. Gente, quem passou por essa pandemia sem fazer terapia, assim, olha, tá de parabéns, hein? Ou como a Andresa falou, tá bem doido, porque não é possível. E outra Com coisa que eu terapia já queria. é difícil, Já? né? Com terapia já é difícil, gente. Já é Exatamente. difícil, imagina sem, né? E uma coisa que a Andresa falou também é a questão do negacionismo. Assim, na real, sempre teve, a gente sempre teve aquele negacionista na família. Sempre, o tiozão, o pai, a mãe, o irmão, enfim. Às vezes a gente mesmo vai saber para alguma coisa, né? Mas o negacionista, ele sempre teve. O problema é que em tempos de uma pandemia, a gente tem o líder da nação negacionista. Então, essas vozes que antes estavam abafadas, elas ganharam eco e uma validade maior, né? Então, assim, eu solidarizo com o trabalho que vocês tiveram e ainda estão tendo, porque não é fácil remar contra a corrente. E foi exatamente isso que vocês fizeram, né? No momento ali, estava ali no front, estava ali atendendo as pessoas e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com todos esses dilemas, não só dentro do serviço, mas fora dele, às vezes em casa, associado a essas questões negacionistas. Então, assim, vocês estão de parabéns, né? E muito obrigada pelo trabalho que vocês prestaram, porque sem vocês, sabe-se lá como que a gente estaria, né? Sim, com certeza. Nossa, Andressa, eu me solidarizei assim com tudo que você falou, realmente vivi isso na minha família também. Você recebia mensagens, não é só ir na academia, eu ficava, oi, como? Ah, é que aumenta a imunidade. Aí a pessoa pega textos, né, pedaços de ideias e eles criam. Não, porque se você tomar vitamina C e ir na academia, e aí vai, né? Então a gente Água com realmente limão. água com limão, né? A gente teve o tempo de que era dieta, aí não era mais dieta, mas aí é protocolo Covid. Então a gente teve todo esse, né, vai e vem, e para os profissionais de saúde, com certeza, é um peso, né, muito grande que a gente tem e esse comprometimento com a sociedade, né? Em estar levando o melhor, e a gente quer fazer isso para nossa família também, mas às vezes nem sempre isso é possível, devido às pessoas que não estão abertas ou acessíveis à informação. Eu até, assim, muitas vezes a Andresa foi falando, né, do trabalho dela, eu fiquei imaginando ela, assim, com 8 mãos, assim, tipo um polvo, fazendo tudo isso ao mesmo Umas tempo. 15, não, é mais do que, põe 2 polvos aí, mais um pouquinho. Eu fiquei imaginando ela para dar conta de tudo, né?
porque são muitos detalhes, é muita coisa interessante. Então, assim, e sempre aprendendo, né, Andresa? Você não nenhum momento deixou de deixar claro, né, que você é uma profissional que sempre gosta de estar aprendendo, de fazer coisas novas, e você é movida pela curiosidade, né? Por exemplo, eu sou da área de pesquisa e eu vejo como a gente ser movido pela curiosidade é uma coisa muito positiva, é uma coisa que move mesmo as pessoas para ajudar o próximo. Eu tenho até um colega que ele falou assim: olha, além da gente saber se o pessoal do trabalho é Covid negativo ou positivo, né? A gente também está fazendo testes de empatia para ver se a pessoa realmente traz a empatia na prática ou se é só discurso de WhatsApp. Então a gente também tem a testagem da empatia, né? Aquele lá é positivo, aquele ali é negativo. Então a gente também vai sentindo isso. A gente fala assim que a gente não tem só o laudo do Covid, tem o laudo de saber se a pessoa se importa, se a pessoa entende as necessidades, cuida dela e da equipe, né? Que a gente está passando por um momento que a gente não tem que cuidar só da gente. A gente tem que cuidar da nossa equipe também, das pessoas que estão à nossa volta. Além da nossa família, além das pessoas que estão próximas, a gente também trabalha em equipes grandes e há essa necessidade de você conduzir as equipes da melhor forma possível e também com empatia, né, trazendo assim uma coisa além, né? É bem complexo todo esse aparato de coisas, por isso que eu imaginei a Andresa como vários polos fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Nossa, é verdade, não é fácil. O profissional de saúde em si, a gente já é povo naturalmente. Nessa pandemia nossa, foi uma prova de fogo de verdade. Está sendo, né? Porque a pandemia não acabou. Uhum. Aí eu comentei que estou fazendo doutorado também, mas eu não fui para o laboratório ainda, justamente por isso. Porque eu estou saindo de casa todos os dias e eu entro em contato com um profissional ou outro que esteve em unidade de saúde e a gente nunca sabe. A gente, se tratando de Covid, a gente só descobre ele uns 15, agora com a variante Delta está sendo mais rápido, né? Com 5 dias depois do contato, se foi a Delta, ou com uns 10 a 15 dias depois que começa a sintomática e a gente começa a pensar em todo mundo que a gente entrou em contato. Os cuidados que eu tive com o Covid aqui em casa. Aqui em casa, a minha mãe, ela é acima de 60 anos de idade, hipertensa, então tive que tomar muito cuidado. Eu realmente fechei todos os contatos não profissionais. Tudo que eu gostava de fazer, eu gostava de fazer trilha, não faço há anos, há 2 anos, né? Não faço trilha nenhuma. Gostava de ir pro bar, beber, conversar com os amigos. Agora é só por videochamada. Então a gente combina videochamada, cada um com a sua bebida e fica falando besteira. E por quê? Porque é a forma que eu encontrei de não me privar totalmente, proteger a mim e minha mãe e também aos meus colegas lá da universidade. Então chegou o tempo em que o meu projeto foi aprovado e que, se não estivesse uma pandemia, estaria lá no laboratório fazendo experimento e eu não estou. Então eu combinei com a minha orientadora que, quando ela estiver vacinada com a segunda dose, já imunizada, 15 dias depois, nós vamos combinar datas e horários em que só eu e ela vamos estar lá, né? Por quê? Porque ainda a maior parte das pessoas que está lá no laboratório não está imunizada ainda, né? Eu fui uma das primeiras, a minha primeira dose eu tomei em fevereiro, eu tomei uma daquelas que precisa esperar 3 meses, né, para tomar a segunda dose. Então, isso foi em maio. Em junho, 1º de junho, foi o meu primeiro diagnóstico de Covid. Eu peguei Covid após a primeira dose, a segunda dose. Então, por que que isso aconteceu? Porque, né, em junho, a situação estava completamente
estava completamente em descontrole, epidemiologicamente falando. Não, o Covid ainda hoje não está controlado no país. Vai estar controlado se 70% das pessoas estiverem vacinadas a tempo de uma nova variante não fazer um estrago, né? A partir daí que vai começar a ter um controle. Quando a gente, como que a gente sabe se uma doença está controlada ou não? No caso do Covid, vai ser quando a gente vai estar liberado para sair por aí sem máscara, né? Esse vai ser o grande sinal. Isso para eu falar para uma pessoa leiga, quando que eu posso ir com segurança? Quando todo mundo puder sair sem máscara. É o que eu respondo. E quando que vai ser isso? A gente pode pegar uma outra doença que seja epidemiologicamente importante e que esteja controlada. Por exemplo, hanseníase ou tuberculose. Tá? A taxa de incidência de pessoas com Hansen ou com tuberculose é muito baixa. Quando o Covid estiver assim, a gente pode considerar que o Covid está controlado. Então, a gente começa a imaginar na taxa de transmissão. A gente compara a taxa de transmissão do Covid com uma doença dessas aí. Quantas pessoas vocês conhecem que têm hanseníase ou tuberculose? Né? Quase ninguém, quase ninguém. E quem tem Covid ou teve Covid? São muitas. Então, de onde que eu me contaminei com Covid e tive Covid? Não faço a menor ideia. Os cuidados eu estava tomando, né? A vacina funciona? Funciona. Por quê? Porque o que eu senti de sintoma foi porque eu fiquei fanha e mais nada. Nada. Então, na verdade, ia passar batida. Eu não tinha, nem suspeitava, porque aqui em Curitiba, uma semana antes, fez um frio bem forte e eu estava achando que era por causa de um resfriado, por causa daquele frio que tinha passado. Eu comecei a desconfiar porque o namorado começou a ter os sintomas de Covid. Aí ele fez o teste, o dele deu positivo e eu fiz também. Então, a vacina funciona? Ela funciona sim, porque os meus sintomas foram super leves, tá? A desconfiança se eu tinha Covid ou não só veio porque o namorado teve sintomas, ele não tinha tomado a vacina ainda, né? Eu, como profissional de saúde, tinha prioridade com relação a isso. Ô, Andresa, eu fico, né, imaginando, assim, eu, né, fiz meu mestrado, doutorado, estou há algum tempo aí dentro da universidade e eu tive, assim, sou muito proativa como você, né, às vezes eu me sinto também como um povo, com vários braços, mas eu vejo que essas pessoas muito proativas, essas mulheres muito fortes, intensas naquilo que fazem, né, elas acabam, às vezes, sofrendo alguma situação de assédio, ou no trabalho, né, ou na universidade, levando para os dois mundos, né, que você vive também nos dois mundos. E eu gostaria de saber se você, como essa grande mulher cientista, pesquisadora, trabalhadora, se você já enfrentou algum tipo de barreira, como você quebrou esse tipo de barreira, quais foram as dificuldades, assim, perante a talvez uma discriminação ou não, como você encarou isso? Eu gostaria de saber, assim, nessa sua linda trajetória de tudo isso que você fez, se você tem alguma coisa para dizer para a gente de alguma discriminação, algum sofrimento e como você superou ela. Obrigada pelo elogio, primeiro, né? Você também é uma mulher muito forte e muito capaz. Olha, a gente, como eu disse, as coisas foram acontecendo naturalmente. Essa minha força também foi surgindo naturalmente. A discriminação ela aconteceu de uma forma social. Social. Dentro do meio profissional, eu não senti isso. Se eu passei por alguma situação, foi. Eu já estava forte o suficiente para nem sentir, entende? Legal. Claro, se eu forçar pela memória, eu até estava tentando, porque eu sei que essa é uma pergunta de praxe, né? Eu até estava tentando lembrar. Teve uma outra situação, mas não relacionada ao profissionalismo, sim relacionada
a algum colega me procurar depois querendo alguma coisa. Isso realmente acontece bastante, eu imagino que é assim com a maioria das mulheres, né, mas isso não chegou a afetar profissionalmente. Legal. Inclusive uma coisa que eu percebo também é assim, quanto menor o grau de escolaridade do homem, mais ele tem esse tipo de comportamento. O Uhum. motivo disso eu não sei, mas é uma observação que eu fiz. É uma questão também bem interessante para a área de humanas, né, para a área de humanas, para dar uma estudar a respeito disso, mas é uma observação que eu fiz, pelo menos com a minha própria experiência, de que quanto menor o grau de escolaridade, mais o homem tem essa tendência. Mas isso também não é uma regra, isso não quer dizer, sempre que o cara tem um menor grau de escolaridade ele vai fazer isso, não, isso não é uma regra. Também Uhum. existem pessoas de baixo nível de escolaridade que respeitam bem, e também tem pessoas de alto nível de escolaridade que não respeitam. Então, isso é uma questão a ser observada, mas assim, pensando em maioria dos casos, foi dessa forma a minha relação pessoal, Uhum. pessoalmente falando. Eu sou um N estatístico muito pequeno, então eu não posso afirmar que é assim para todo mundo. Provavelmente não, né? Uhum. Porque precisaria fazer um levantamento com N estatístico maior. Eh, então, como eu ia dizendo, essas travas, essas situações, elas foram acontecendo durante a vida toda, né? E isso já foi me fazendo forte e foi me ensinando como lidar em determinadas situações. Então, como eu disse antes, profissionalmente, eu não tive nenhum tipo de limitação causada por isso. E se aconteceu alguma tentativa, realmente eu nem deu para sentir, realmente não dei importância, e foi assim, né. Então a questão é mais social. Fora do ambiente de Uhum. trabalho acontece bastante, Uhum. mas também, é uma coisa que a gente aprende a lidar com o tempo, né. Já estou com bastante aninhos, assim, quando estava mais jovem eu sabia lidar menos com a situação do que Uhum. hoje. Eu acho que eu poderia dizer que a gente vai calejando, né, aí às vezes a É, gente nem escuta ou não nem escuta o final das frases, não dá atenção, não se apega àquilo, a gente vai criando uma barreira de proteção, assim, positiva para que a gente trabalhe da forma que a gente quer trabalhar, para que a gente conquiste aquilo que a gente quer conquistar dentro do nosso ambiente de trabalho. E exatamente. e muitas vezes eu vou até te falar, viu, Andresa, que eu até tô conseguindo, falar e verbalizar e eu tô tendo, assim, algumas, como que eu posso dizer, surpresas de você virar pra pessoa e falar assim: "Mas você quis dizer isso então?" E a pessoa: "Não, não, 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 imagina, eu não quis dizer isso não, imagina, você não, não, não". Então eu acho interessante isso, né, da gente falar aqui para outras mulheres que estejam nos assistindo, que, eu acho que primeiro é enfrentar, né, assim, enfrentar de uma forma positiva, que não te faça mal, e em segundo, aprender com educação, com clareza, com simplicidade, de a gente verbalizar também, né, assim, o nosso posicionamento. Olha, aquela palavra que você usou para me descrever ou descrever uma coisa que eu fiz, eu achei um pouco ofensiva. Você não precisa falar desse jeito. Eu estou aqui, eu vou dar a atenção que você precisa como sendo um profissional que trabalha junto comigo, né, da gente verbalizar situações. Então, eu acho legal também deixar esse recado, né, de assim, a gente enfrentar e quando possível, quando a gente tiver uma abertura, a gente tiver aquele momento de sabedoria e clareza, a gente conseguir também verbalizar e expor essas situações né, para a pessoa e se dirigir de uma forma madura, de uma forma correta também, né, Andresa? Exatamente, exatamente. É uma coisa que também a gente aprende com a experiência, né. Uhum. Quando a gente é jovem, passa por essa situação as primeiras vezes, a gente não sabe muito bem como lidar, e depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, e o melhor caminho é esse mesmo,
olhar para a pessoa, não se intimidar em primeiro lugar, olhar para a pessoa e dizer, mas aqui, quando acontece no trabalho, né? Aqui não é um lugar de falar sobre isso, né? Quando você tem a certeza sobre, porque às vezes é muito explícito o que a pessoa fala, né? Não tem, você quis dizer isso, nem sempre cabe, você já entendeu muito bem. Você disse isso? Né? Aí você olha, ó, aqui eu sou profissional e não cabe dizer isso aqui, né? Ali a pessoa ela se intimida. Eu lembro assim, e também foi uma coisa muito engraçada que uma vez aconteceu comigo, né? Que a pessoa falou assim: ai, seu cabelo é muito bonito, e passou a mão no meu cabelo. E eu me senti intimidada, porque era um superior meu, assim, né? Aí eu tirei a mão dele do meu cabelo e falei assim: eu só lavei. Aí ele falou: ai, não pode fazer brincadeirinha com você? Eu falei: não, não pode. Aqui é um ambiente profissional. Principalmente Então, quando a brincadeirinha vem, né, depois de tocar, não me rela. Já aconteceu isso comigo também, viu, Letícia? Mas foi com um olha, que aluno legal. na EJA. Veio e passou a mão assim, mas eu virei enfurecida, gente. Eu sou uma pessoa de 1,56 m, mas vocês não imaginam o tanto de ódio que concentra nessa pessoa. Eu sou praticamente um pincher, né? Eu virei assim na hora e falei: não rela no meu cabelo, não rela em mim. Eu não te dei essa intimidade. O menino falou assim: eita, dona! E saiu. É legal a gente pontuar um exemplo, né? Porque aí as pessoas também podem comentar e falar um pouquinho sobre a experiência que elas tiveram, né? E é bom a gente, entre as mulheres, dentro de uma comunidade, a gente conversar sobre isso, né? Eu vejo, assim, muitas moças, meninas, mulheres no ICB, a gente gosta, que é a universidade que eu estou no momento, que é o Instituto de Ciências Biomédicas, a gente gosta de conversar entre a gente experiências que a gente já teve, para na hora que acontecer a gente estar mais esperta, estar mais articulada para, né, não deixar que socorro ou intimide a gente e faça a gente desistir do nosso trabalho, desistir de fazer uma boa coisa, né, até para a sociedade que a gente esteja fazendo ali. Mas foi muito bom dividir, né, isso com vocês agora, Andresa, né, e Pri e tudo mais. Mas agora, para a gente finalizar com chave de ouro, Andresa, a gente gostaria de dar a palavra para você, para que você fale um pouquinho da sua pesquisa, fale de alguma curiosidade, alguma coisa assim que ficou faltando e é muito interessante, que você acredita, ou alguma sugestão assim para quem vai iniciar farmácia, né? O que você poderia falar para essa pessoa, né? Tipo assim, o além do que ela possa pesquisar na internet, ouvir de uma profissional com uma carreira tão brilhante. Vou começar por quem quer fazer farmácia, quem quer estudar farmácia. Realmente, eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada pela profissão. E essa paixão, ela foi se criando dentro de mim durante a faculdade, como eu já comentei aqui anteriormente. Para vocês que são curiosos, têm curiosidade, você precisa ter afinidade principalmente com química e biologia, mas a farmácia estuda tudo, tá? Estuda física, tudo, né? Nem tudo. Na parte de humanas também, a gente também acaba entrando um pouquinho quando a grade curricular ela prevê alguma coisa sobre atendimento ao público, administração, então a gente acaba tendo alguma coisa da área de humanas. Mas a gente estuda física, radioatividade, química, é muito forte dentro do curso. A nossa base é química e biologia, muito mais química do que biologia. A base do curso é essa, a gente entende quimicamente os processos biológicos e como interferir nesses processos biológicos quando eles não estão bem. Por quê? Porque tudo é química. Então, a gente introduz uma substância química, que a gente chama de fármaco, né? Dentro de um processo biológico, e ele faz uma ação ali, e também no complexo, né? Que é o organismo.
Então, a base é essa. Então, eu apoio totalmente, podem estudar à vontade, farmácia é um curso incrível, assim como também apoio totalmente que cada um faça o que quiser. Quer estudar biologia? Estuda. Eu acho que ainda vou estudar os bichinhos, viu? Acho que Ai, queremos que você estude também os bichinhos. então é isso. Acho que a primeira coisa é saber se você realmente quer isso, porque não é fácil. É apaixonante, é maravilhoso, mas é muito difícil, toma muito tempo, porque costuma ser um curso bastante longo, bastante intenso, bastante pesado de conteúdo, né? Porque, ó, eu costumava conversar com colegas meus médicos na UPA. Eu dizia assim para eles: a gente estuda o mesmo que vocês, aprofundando menos a parte prática de pegar nas coisas, né? Menos essa parte de pegar nas pessoas. A gente não tem tanto contato com pessoa, mas a gente tem todo o contato com os fluidos corporais, que é a parte de laboratório, né? Que são as análises clínicas, e a química e ainda a física para a gente fazer, porque a gente estuda muito a produção do medicamento, então a gente precisa de física, um pouco uma pincelada de engenharia. Então, tudo isso a gente vê uma ampla gama de conhecimento que é muito interessante. Então, primeiro, você tem que ter a curiosidade, você tem que ter a disponibilidade, tem que ver se você realmente quer aquilo para a sua vida. Sabe o que é mais interessante? Um diferencial da farmácia dentro da saúde foi o seguinte: durante essa pandemia, uma coisa que eu percebi muito foi o efeito negacionista do uso do medicamento que não tinha efeito comprovado. Qual que foi o efeito dele nas pessoas? Isso foi muito óbvio para mim, né? Eu disse que eu estava na logística, mas volta e meia alguém me pedia um apoio para conseguir determinado medicamento e eu tenho que olhar o histórico do paciente. Nós temos acesso ao histórico de atendimento do paciente. Porque determinado paciente não estava respondendo ao tratamento do sedativo. E se nós olhássemos no histórico do atendimento, estava lá relatado pelo médico que ele havia tomado kit COVID, vermectina ou a cloroquina, certo? Aqui, hoje, a gente já sabe, né? Na verdade, quem já tem um estudo farmacológico prévio já tinha previsto isso, já sabia que isso ia acontecer e hoje já está comprovado cientificamente que a dose desses medicamentos, na dose em que se estava utilizando como kit COVID, é altamente prejudicial, principalmente para o fígado. E o fígado é o principal órgão quando a gente fala de farmacologia, porque é ali que os processos acontecem. Tudo que a gente administra, né? Tudo que a gente ingere vai passar pelo fígado. E se o fígado não está legal, realmente o medicamento não vai fazer efeito. Então foi uma coisa muito clara para mim, só que eu não faz parte do meu projeto de pesquisa do doutorado fazer esse levantamento, né? E até uma sugestão para alguém que queira fazer e que ainda não saiba o projeto que vai levar para frente, né? Fazer um levantamento das pessoas que morreram, que usaram o kit COVID e que não responderam ao sedativo, morreram justamente porque não fizeram isso, não conseguiram responder. Simplesmente você aumentava a dose do sedativo e a pessoa não respondia. Por quê? Porque o fígado dela, se você olhasse depois dos exames de sangue, existem os biomarcadores para a função hepática e realmente estavam bastante alterados. Então, eu vi isso com muitas pessoas, principalmente quando a gente tem, dentro da gestão pública, um aumento muito grande
da utilização de um produto, de um medicamento, a gente precisa justificar isso, porque isso vai ser comprado com verba de emergência. Então era para isso que eu fazia esse levantamento. Então, estamos precisando comprar mais sedativo. Por quê? Porque o paciente tal, está usando o dobro, o triplo do que era previsto para ele. Por quê? Aí a gente pegava e abria o prontuário do paciente e descobria esse tipo de informação. Então, é uma coisa muito interessante para se fazer um levantamento, enfim, com um projeto científico. Isso é uma coisa muito legal e é uma coisa muito clara. Quando o paciente tomou o kit COVID, ele teve dano hepático, ele faleceu porque não conseguiu ser entubado. Por que ele não conseguiu ser entubado? Porque o sedativo não fez efeito. Não, até se pode entubar assim, o paciente sedado, mas é muito complicado, isso é terrível. É terrível quando você está na prática clínica. Quando eu trabalhava na UPA, eu vi algumas intubações com o paciente sedado da forma normal. É terrível. Se as pessoas vissem o que é ser entubado, nunca iam querer aquilo para a vida. Então, o que eu olhava assim quando eu escutava o discurso negacionista? Não é tão grave assim, não vou morrer disso mesmo, no máximo eu vou ser internado. O ser internado já é horrível. Aliás, você simplesmente ter o sintoma leve já é horrível, porque o sintoma leve de COVID envolve muita dor, é muito dolorido, envolve falta de ar, não é uma gripezinha, é muito pior, né? Foi uma gripezinha para mim, que já estava vacinado, né? Mas é muito dolorido, é muito sofrido, mesmo quando você tem o sintoma leve. Então, isso que eu não entendia. A pessoa, mesmo tendo essa visão míope e egocêntrica, ela ter esse discurso de que não é nada, não é, é muita coisa, né? Então, eu acho muito interessante, isso foi um diferencial do conhecimento farmacêutico, e provavelmente quem está ali na ponta não percebeu, o outro profissional, né? O que está sobrecarregado, ou que o prescritor não estava entendendo porque precisava mais, ou a pessoa que estava fazendo os cuidados, né, o enfermeiro, então, enfim, mas eu, como farmacêutica, a hora que eu abri o prontuário e vi o resultado do exame, para mim foi muito claro, foi kit COVID, que ó, aqui ó, a evidência de que ele tem uma disfunção hepática está no exame laboratorial, e o resultado é esse, o citocromo P450 dele, dos hepatócitos, não está funcionando como deveria para esse medicamento sedativo. Então, meu projeto de pesquisa não envolve tipo de levantamento com paciente. O meu projeto ele é in vitro, também envolve COVID. Eu desenhei esse estudo quando esse projeto, no comecinho da pandemia, já tinha poucos meses de pandemia, e ele é muito relacionado ao meu projeto de mestrado. O meu projeto de mestrado foi a utilização de microcápsulas, microencapsulação de um fármaco para melhorar a atuação dele fora e dentro do organismo. Então, ele melhorava a absorção, e ele é um fármaco que quando a gente manipulava, ele já ia oxidando, então quando ele foi microencapsulado, ele melhorou nessa situação. Então, usando a mesma técnica de microencapsulação, ia fazer essa na verdade agora nanoencapsulação, porque na verdade eu fiquei uns 10 anos parada. Eu saí do mestrado, dei 2 anos de aula, e depois eu comecei a trabalhar no SUS faz mais de 10 anos. Então, nesse tempo todo, houve uma evolução tecnológica e hoje a gente já consegue fazer nanocápsulas, cápsulas ainda menores. Então, a ideia do meu projeto é fazer essas nanocápsulas com um revestimento que seja ávida
ao vírus. O vírus ele consegue ser mais atraído pelas cápsulas do que pelas células. E essas cápsulas contendo um fármaco que fosse efetivo contra o vírus, né? Esse fármaco, a ideia era que se descobrisse qual fármaco foi esse, né? Um antiviral que fosse realmente efetivo contra o vírus. Até hoje, esse fármaco não foi definido, é tal fármaco, isso não foi definido. Mas existem alguns estudos e a Anvisa e os Estados Unidos liberaram, inclusive, a utilização de um antiviral chamado Remdesivir, que teve algum efeito. Não é vou usar o Remdesivir e vou curar do Covid. Não, mas ele teve algum efeito de melhora frente ao Covid. Então, esse foi o fármaco escolhido e o meu estudo vai ser in vitro sobre isso. A gente espera que com essa atuação de tecnologia farmacêutica que seja o microencapsulamento, o Remdesivir melhore os seus resultados frente ao Covid. Mas o que tem hoje mesmo, que está comprovadamente efetivo e a gente está vendo na prática, é a vacinação. A vacina, ela não é um tratamento, ela é a utilização de um medicamento que é preventivo. Vacina é medicamento, tá? Isso mediante qualquer agência reguladora, a vacina é classificada como medicamento. Então, ela é um medicamento preventivo em que está fazendo um ótimo efeito. Qual que é a ideia depois do resultado? Caso o Remdesivir melhore o efeito frente ao Covid com a microencapsulação, utilizar isso para as pessoas que virão a ter Covid, que vai ser menos, assim como hoje é, porque o Covid não vai deixar de existir, né? Daqui em diante a gente vai ter que conviver, mas a gente espera que seja uma doença controlada, assim como eu falei antes da tuberculose, da hanseníase. Então, as pessoas que virão a ter, elas possam utilizar esse tratamento, né? Ou também a gente pode usar um outro fármaco, se for descoberto, porque esse processo de encapsulamento de um fármaco, ele pode ser utilizado para qualquer fármaco. Então, eu posso usar o mesmo revestimento para outro fármaco para ter um efeito melhor. Então, a ideia é essa do projeto. Muito legal. Sim. Andressa, a ideia é boa. Sim, é ótimo. Nossa, tomara que dê tudo certo, né? Tomara. Porque sempre mais opções acaba sendo melhor para todo mundo, com certeza. Andressa, a gente queria agradecer demais pela sua entrevista, por você ter disponibilizado esse tempo para falar aqui com a gente. E eu fico muito feliz de saber que ainda existem mulheres, né, como você, que acreditam no coletivo, que se doam pelo coletivo, que trabalham de forma apaixonante. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença, né? Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que Obrigado, agradeço. Andressa. Foi muito bom, muito esclarecedor. Continue com esse seu lado idealista, né? A gente precisa disso, senão a gente para no meio do caminho. Andressa... Todos nós somos idealistas, né? Assim. Um pouco. Às vezes mais, às vezes menos, mas a gente nunca deixa de ser, né? É isso aí. Sim. E, Andressa, eu tô fazendo MBA em Gestão em Saúde e anotei tudo que você falou. Precisando, pode entrar em contato. Que eu achei muito legal. Aí, ó, deu match com as duas aí. Tá vendo já? Eu só aqui, legal, e fui anotei detalhe por detalhe. Ai, que bom, eu fico muito feliz em colaborar, de verdade. Isso serve para qualquer um, pode entrar em contato comigo. Meus dados estão acessíveis e públicos, estão, né? Se você der um Google, achar meu nome lá, você acha de tudo lá, até o que não devia. E a gente sempre deixa aqui também na descrição, para quem quiser, né, algumas informações, artigos, enfim, alguns contatos para poder falar com a entrevistada. É isso, então, gente. Obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Andressa. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Porque, né, nesse período aí a gente não pode baixar a máscara, né? As outras coisas a gente... Bom, deixa pra lá. Né? Então, assim,
A brincadeira é a seguinte, então, essa parte vocês cortam na edição, tá bom? Hoje em dia, tá perigoso baixar a máscara e não baixar a calcinha. Os cortes vão ter que ser intensos aqui. Ou não, né? Ou não. Engraçadinha sempre fui.